Estamos aqui em mais uma edição do Conexão Correio. É uma edição muito especial que nós vamos falar do aniversário dos 251 anos de Campinas. E para isso nós estamos hoje aqui com o prefeito Dario Saad, que vai falar um pouco aí das conquistas, né, da cidade, dos desafios também, né, tanto para o aniversário, para os próximos anos, né? Então, bom dia, prefeito. Saudações aqui do Correio Popular. E vamos começar a nossa conversa, então. Vamos lá. Vamos começar, já que a gente está falando do aniversário, 251 anos. Como é que o senhor vê Campinas historicamente? Vamos ver desde assim, aproveitando um pouco, né? Uma entrevista diferenciada, né? Não é aquela coisa, às vezes, só do dia a dia. Claro. Como é que o senhor vê o papel que Campinas tem hoje até dentro da história da cidade? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade da entrevista, comentar o Paulo Reda, o Ítalo, o Edmárcio, todos os nossos seguidores da TV Correio e também do jornal Correio Popular. Primeiro, eu vejo a cidade num momento muito importante. Primeiro que, historicamente, a cidade tem um papel fundamental, desde do ciclo do café, do cana-de-açúcar e depois da indústria, e agora o ciclo da inovação e da tecnologia. Então, a cidade sempre foi importante para o país, foi fundamental para o país. Começou com a chegada do Instituto Agronômico de Campinas com Dom Pedro II. A partir daí, acredito que o pontapé inicial para a cidade se transformar no que é hoje, que é uma cidade da tecnologia, a cidade da pesquisa, do ensino, e o agronômico deu esse impulso naquele momento que a cidade estava passando pela febre amarela, pela epidemia de febre amarela, foi numa mesma época. No mesmo momento que a cidade vivia a pior tragédia da sua história, chegou aqui o Instituto Agronômico de Campinas. E a partir daí, a cidade traçou esse caminho de ser uma cidade referência no país. Passou por momentos difíceis, como todas as cidades enfrentam, sofreu com as crises que o Brasil, que a macroeconomia do Brasil impôs a todas as cidades, mas chega nos seus 251 anos, acredito que num momento muito bom. Claro que temos desafios. Quando eu falo que a cidade passa por um momento bom, eu não estou querendo dizer que a cidade não tem desafio, mas nós chegamos nos 251 anos, primeiro, consolidada como um epicentro, como uma região da tecnologia e da inovação. Os 2 Campinas Innovation Week que nós tivemos, a possível aprovação do Polo Industrial de Desenvolvimento Sustentável, que é uma região de quase 18 milhões de metros quadrados, vocacionada para tecnologia e desenvolvimento sustentável. A cidade chega mais reconhecida como a região da inovação, do conhecimento, a cidade que está puxando esse movimento no país e também numa fase de desenvolvimento importante da cidade. O setor imobiliário passando por momentos de grandes lançamentos, tanto na habitação popular, como a gente reduziu a fila de habitação de 42 mil para menos de 14 mil, como de imóveis de médio até de alto luxo. Nós não estamos falando só do setor imobiliário de lançamentos de alto luxo. A cidade chega num momento pujante do setor imobiliário e também da oferta de empregos. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, cuidando do lado social, caminhando para zerar a fila de creche na cidade, trabalhando as questões de infraestrutura também. Então é importante a cidade chegar nos 251 anos em um momento bom e construindo as bases do futuro. Porque eu não vejo um futuro de uma cidade, de um estado, de um país, sem ser atrelado à tecnologia e inovação. Se nós não formos uma cidade da tecnologia, a cidade vai ficar para trás, o estado e o país fica também. Então Campinas tem dado um exemplo para o país. É assim que eu vejo a cidade. Só tem coisa boa? Não. Tem desafio? Tem muitos desafios. Mas a cidade passa por um momento bom comparado à sua história. Aproveitando o canal que o senhor falou do PIDES, a previsão inicial é que ele fosse votado até o final do ano passado. Isso. Foi transferido para março. E como está esse processo na Câmara agora? Olha, nós tivemos, o projeto não foi votado nesse primeiro semestre porque entrou uma demanda do CNPq, dos CIRs.
O Sirius tem uma programação de ampliação que é um dos principais centros de pesquisa, ou o principal acelerador nuclear da América Latina, um dos maiores e mais modernos do mundo, que vai ter a construção na lateral da construção ao lado do Orion, que é um laboratório nível 4 de segurança biológica. Então, o Sirius nos trouxe uma demanda de alteração no seu entorno que precisou fazer uma adequação no projeto do PIDS. Isso que levou a nossa mudança para a votação no início do segundo semestre. Nesse aniversário, quais são assim, os principais, digamos, presentes que a prefeitura prepara aí para a população? Olha, nós temos aí presentes importantes. Finalmente, a entrega do Centro de Convivência, que realmente foi uma obra mais complexa do que se esperava, mas ficou fantástico. Temos a entrega também do Mercadão, nesse aniversário da cidade, que vai ser logo anunciado a data. Temos a entrega também do Hospital da Mulher. E, além do mais, nós além dessas entregas que a gente considera simbólicas, nós também estamos caminhando para a universalização nas filas de creche, que é também uma questão simbólica para a cidade. A cidade tem sido, como presente, tem recebido prêmios de cidade mais organizada da América, entre as 6 cidades do Brasil mais organizada. A cidade não capital do Brasil, da América Latina, mais importante para atrair investimentos, num ranking internacional. A cidade que recebeu nota A em resiliência, também pelo ranking internacional. A cidade que é campeã de saneamento básico entre as cidades acima de 500 mil habitantes, pelo Instituto Trata Brasil. Então, a cidade tem recebido presentes, como obras que a cidade esperava há muito tempo, reformas que a cidade esperava há muito tempo, mas também tem recebido reconhecimento através de premiações internacionais que ajudam a cidade a atrair investimento. Então, assim, dentro dos desafios que a cidade tem avançado bastante. Outra questão que a gente tem percebido, principalmente a partir desse ano, é uma maior integração dos municípios da região, né? Isso. Através ali do Conselho da Região Metropolitana. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a importância dessas ações conjuntas e algumas que já estão sendo feitas e se tem alguma prevista também. Nós tivemos a oportunidade de assumir a presidência do Conselho da Região Metropolitana. Campinas é a cidade referência da região, principalmente pelo seu tamanho, né? E isso tem possibilitado a articulação de políticas conjuntas. Principalmente, eu cito o anúncio que o governo do estado, o governador Tarcísio fez do Hospital Metropolitano, que era uma demanda antiga do Conselho da Região Metropolitana, da região metropolitana de Campinas, uma demanda antiga que foi agora anunciada pelo governador. Houve uma mudança do local que era previsto antes, que era previsto na Unicamp, mas os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde analisaram o local ao lado do AME. O AME, que fica ali próximo ao Mário Gatti, ele é uma unidade estadual muito grande, mas é ambulatório médicos de especialidades. As pessoas da região são atendidas ali nas consultas de especialidades. Um hospital que vai fazer cirurgia, que uma das principais demandas do hospital é enfrentar as filas cirúrgicas. Então, o governo do estado analisou e falou assim, olha, é mais lógico ele ficar ao lado do AME, porque a pessoa vai na consulta com o especialista e já, se existir a necessidade da cirurgia, já faz a cirurgia na unidade ao lado. Então, essa foi a lógica. Então, isso foi um ganho importante que a cidade de Campinas, junto com as 20 cidades da região metropolitana, teve com o anúncio. Outras questões importantes, por exemplo, Campinas lançou um programa de microflorestas que tem sido muito elogiado e isso foi expandido para as 20 cidades. Temos também a discussão de um programa que teve um projeto piloto na capital que chama Housing First, que é a moradia primeiro, para pessoas em situação de rua. Esse programa foi aprovado na região metropolitana e já está tendo os estudos para a sua implantação, que é viabilizar um local para pessoas em situação de rua, mas dentro dessa moradia que ele vai ter,
tem uma série de obrigações também que essa pessoa tem que ter. Não vai ficar o dia inteiro na rua e só dormir nessa casa. Ele tem que participar de uma série de programas, principalmente de reabilitação, programas também de caminhamento no mercado de trabalho. Então, o entrosamento da cidade com a região metropolitana tem sido mais intenso nesses últimos meses. Dentro dessa questão da integração da região metropolitana, um outro ponto é a questão da destinação final do lixo. Como está essa questão com o governo do estado e com a RMC? Olha, dentre as 20 cidades da RMC, nós temos em torno de 12, eu acho, 11, 12, que assinaram o compromisso de participar desse consórcio para a destinação final do resíduo sólido do lixo. E Campinas entrou na questão do resíduo sólido. Por que que entrou? Porque todos os estudos que nós fizemos para dar uma destinação adequada, tecnológica para os resíduos sólidos, aumentava muito o custo para o município. Era um aumento importante. Porque tecnologia é importante, tudo, mas impacta muito no orçamento da cidade. À medida que você coloca mais escala, Campinas é a grande cidade, mas coloca mais 10 cidades junto, você dá escala e você reduz os custos. E o governo do estado também vai participar com recursos, com dinheiro, na operação do sistema. Então isso é importante para a cidade. Racionaliza a destinação final, vai dar uma destinação adequada. O estado faz a licitação, não é o município que vai escolher a tecnologia que quer. O estado faz a licitação e cria um centro metropolitano da destinação final do lixo. Nós temos vários estudos em relação à destinação final do lixo para fazer um complexo do município, mas todo estudo ele é muito mais caro. O município tem que... Só a taxa de lixo que as pessoas pagam não cumpre o custo. É preciso você tirar dinheiro do orçamento para colocar nesse objetivo de dar uma destinação correta. Quando você dá mais escala, aumenta o volume de lixo a ser destinado para essa unidade e o governo do estado coloca dinheiro, fica mais viável para os municípios. O senhor falou do programa Housing First. Isso. Não é um programa que claramente não vai resolver os moradores de rua. O que nós temos observado é o seguinte, a questão da pessoa em situação de rua não tem uma bala de prata, não tem uma solução milagrosa. Se tivesse nos Estados Unidos, não estaria pior que o Brasil, algumas cidades. Não, sabe, se tivesse, os países da Europa também têm sofrido muito com isso, as grandes cidades da Europa. Em Campinas, nós temos várias ações que têm dado um certo resultado. Hoje, a situação no centro da cidade é melhor do que foi algum tempo atrás. Está boa? Não digo que está boa. Agora, tem uma situação que é prática. A gente tem programas sociais, programa Mão Amigo que oferece emprego, tem tudo. Se a pessoa resiste e fala, eu não quero, como que a gente faz? Há um convencimento, há uma abordagem constante e nós... vamos trazer o Housing First para ser mais um instrumento. Ah, prefeito, vai tirar todo mundo da rua? Acredito que não, mas para tratar as pessoas em situação de rua, para tratar desse assunto, você tem que ter várias estratégias. Não tem uma só. Se tivesse uma na Europa, nos Estados Unidos, só sabe onde é que tem? Nos países autoritários. Nos países com ditadura, eu visitei alguns países com ditadura e não tem. Não tem. Países com regime de força não tem. Agora, nos países democráticos tem. Isso é uma realidade. Mas uma situação que ajudou bastante aqui em Campinas foi a Guarda Municipal no centro da cidade. Ah, mas a Guarda Municipal está cuidando de pessoas em situação de rua? Não, mas ela evita que essas pessoas sejam mais escravizadas pelo tráfico ainda. Porque é uma coisa que pouca gente fala. 90% dessas pessoas são, infelizmente, dependentes químicos. E ficam. E quando eles se aglomeram no estilo Cracolândia, fica muito mais fácil para os traficantes. E a Prefeitura de Campinas fez um trabalho com mais de 100 guardas municipais no centro, tem dado bom resultado. Bom resultado. Não que a Guarda Municipal está cuidando de pessoas em situação de rua, não é isso, mas está evitando que essas pessoas sejam cada vez mais escravizadas pelo tráfico. A questão do centro, já. Isso. Além esse aspecto da população de rua,
Vocês têm alguns projetos para o Palácio da Cidade? Isso, agora? o Palácio da Cidade, ele deve estar já nesse ano começando a ser ativado. Primeiro, porque para a cidade de Campinas foi fundamental. Teve aquela polêmica, é Câmara, é unidade de saúde e tal, mas realmente a unidade de saúde não tem condição. O piso do Palácio da Cidade é tombado e é taco. O que nós podemos fazer é lixar e passar de novo o tal do Sinteco, que é o Conselho do Patrimônio do tombou. Unidade de saúde não pode ter piso de madeira, porque tem que ser lavável, Então, é administrativa. Teve uma discussão com a Câmara, que foi uma discussão que a Câmara antecedeu e eu inicialmente apoiei. Agora, lá, pelo que o presidente Rossini fez o estudo, as intervenções eram muito mais complexas. Faltava estacionamento, faltava uma série de coisas que poderiam retardar. Com a Prefeitura fazendo acordo com a Câmara, com o Tribunal de Justiça e com o Governo do Estado, a Prefeitura assumiu, já trocou o telhado, já está programando a retirada daquela tela de proteção com os andaimes, já está começando a ser retirado, uma estrutura grande, e nós vamos estar fazendo o quê? Trocando a hidráulica, os pisos, fazendo a climatização e mobiliando. E lá terão mais de, se não me engano, são 60 serviços, com uma previsão de mais de 30 mil pessoas mensalmente nesse espaço. E maravilhoso para a cidade. Eu falei com o presidente Rossini quando a gente fez esse entendimento. Se a Câmara tivesse essa estrutura de lá, atendesse 100% a Câmara, estava ótimo. Mas falta estacionamento, a Câmara tem uma estrutura grande. Então, para resolver o problema, não só do prédio, mas da Prefeitura, para ali vão estruturas públicas que estão pagando aluguel hoje e vão deixar de pagar aluguel. Então a cidade vai ser fantástica, as obras estão avançadas, está indo muito bem. Outra questão que eu queria abordar, que a gente inclusive teve uma reportagem essa semana, é a questão financeira do município. Isso. Porque a gente percebe que cada vez mais o município depende da arrecadação própria. Isso. Cada vez menos dos recursos. É isso, é verdade. Vem do Estado, da União. Como trabalhar com isso e manter esses programas todos que eu vou ser sincero para você, eu vou ser sincero, um dos maiores desafios da nossa gestão é fazer uma gestão orçamentária financeira, uma gestão fiscal responsável. Até hoje nós não atrasamos pagamentos de fornecedores, está tudo certo. Aí o pessoal fala assim, muita gente pergunta, mas o senhor garante que não vai atrasar? Se a macroeconomia do país não tiver sobressalto, não tem problema para a cidade. Agora, se tiver uma recessão no país, quando tem recessão, a economia cai e a arrecadação do município, do governo federal cai. Então, se a gente tiver uma economia estabilizada, com crescimento, mesmo que pequeno, a gente vai bem. Então, fazer gestão de uma cidade como Campinas, que cada vez mais tem responsabilidades e cada vez menos repasses dos governos, do governo federal, do governo do estado, não é fácil. Eu cito a saúde. Há 20 anos atrás, 75% do dinheiro da saúde vinha do Ministério da Saúde e uma parte da Secretaria de Estado. Hoje é o contrário, 75% do dinheiro da saúde é IPTU e ISS. Isso é um desafio imenso, isso é um desafio. Porque, assim, por isso, esse foi um dos grandes motivos que eu fui um dos principais críticos do país da reforma tributária. Eu não critiquei a reforma como um todo, eu só acho que o ISS deveria ficar com os municípios, a autonomia do ISS. Hoje, com a reforma tributária, daqui 3, 4 anos, o ISS vai juntar com o ICMS e formar o IBS. Só que o município perde autonomia. Eles vão arrecadar nessa estrutura do IBS e depois repassar. Agora, qualquer problema na economia do país, eles seguram aquele dinheiro e não repassam para os municípios. Ou no lugar de repassar os 100% que o município tem direito, repassa 70%, 80%, 50%. Quer dizer, o Brasil fez essa reforma tributária na contramão da história. Por quê? Você descentraliza as atribuições, as responsabilidades e centraliza a arrecadação de impostos. Eu defendi no Congresso Nacional, para você fazer essa reforma, você tinha que também mudar o Pacto Federativo. Então, eu cheguei a propor isso lá, claro, de um tom até de brincadeira. Eu falei, quer ficar com o ISS dos municípios? Assume a gestão da saúde, que é mais ou menos os 2 bilhões que o ISS do município arrecada e que investe na saúde.
Mas não, centraliza os impostos para depois repartir e manda responsabilidade direta para os municípios. Então, essa foi a contradição histórica e o que eu fui radicalmente contra. Dessa questão de desafio que o senhor colocou, que o Request Campinas tem, um deles é a questão do transporte. Sem dúvida. É um processo que está em andamento, acabou agora a consulta pública, e agora vai se preparar o edital. Enquanto isso, a população reclama do atraso e outros que tem vários incêndios. Isso. Estão queimando. Isso. Como Primeiro, solucionar essa questão antes de uma licitação? olha, nós estamos numa discussão muito pesada com os empresários de ônibus, porque o contrato dos atuais concessionários se encerra o ano que vem. Então, os empresários alegam que, como tem um contrato curto, eles não conseguem financiamento para colocar ônibus novos. Mas nós pressionamos e já tem um consórcio que vai colocar nas próximas semanas 60 ônibus, outro consórcio tinha prometido 50 ônibus, colocou 30, agora vai colocar mais 20, e é uma luta, porque nós estamos no final do contrato e fazendo a licitação. Nunca as empresas de ônibus em Campinas foram tão multadas e as multas descontadas do subsídio. Não é aquelas multas que ninguém paga, desconta do subsídio. Então, há uma gestão firme em cima disso. Mas o que nós temos trabalhado muito também é na licitação. Finalizamos no começo de julho a consulta pública e agora, daqui uma semana, daqui uns dias, anunciamos o cronograma. A publicação deverá acontecer aqui em torno de 2 a 3 meses, porque tem que compilar todas essas consultas públicas e a abertura dos envelopes ainda esse ano. Então, o compromisso que a gente tinha de tocar para frente, está caminhando, foram mais de 1.100 propostas de mudanças do edital, algumas questões que foram colocadas estão sendo todas analisadas, aquelas que foram feitas no começo da consulta pública já foram analisadas. O que nós estamos analisando nessa reta final, as últimas que chegaram nos últimos dias da consulta pública. Muita gente pergunta, mas prefeito, vai para frente a licitação? A gente acredita que essa licitação ela está mais realista. A primeira licitação existia aquela vontade de eletrificar a frota. Então, nós exigimos uma quantidade de ônibus elétrico acima do que o mercado suportava. O custo é muito alto. Né? O custo de um ônibus elétrico é 4 vezes maior do que um ônibus a diesel. Um ônibus a diesel, vamos falar, custa entre 800, 1 milhão e 200. Um ônibus elétrico vale de 3 milhões e meio até 4 milhões e meio. Aí, o governo federal abriu um financiamento para ônibus elétrico, mas é empréstimo. É empréstimo, não é dinheiro a fundo perdido. Mas como não só os municípios podem pegar empréstimo no BNDES ou no governo federal, mas também as empresas de ônibus, então nós estamos discutindo depois da licitação com os empresários para viabilizar a compra de ônibus elétricos. Porque é o seguinte, o município ele já pega empréstimo para fazer obras, pega empréstimo para fazer obras de saneamento, pega empréstimo para fazer investimento na infraestrutura da cidade. Agora, o município agora vai ter que fazer empréstimo para comprar ônibus elétricos. Quer dizer, se eu comprar 200, 250 ônibus elétricos, fazer financiamento, é R$1 milhão, eu comprometo a capacidade de financiamento do município. O município não tem capacidade de financiamento infinita. Eu queria ter. O governo federal está financiando o ônibus. Tá, dá 200, dá 50 e 1 bilhão, põe lá. Vou fazer outra, 1 bilhão, põe lá. Até quando vai isso? E é empréstimo. É empréstimo, porque às vezes a palavra financiamento, ela doura a pílula do empréstimo. Porque cada vez que você pega um empréstimo da prefeitura, você compromete a futura capacidade de pagamento. A prefeitura funciona como um cidadão comum. Se você vai no banco pedir financiamento, pedir empréstimo, você tem que mostrar que seu salário, os seus ganhos, tem capacidade de pagar a parcela. Senão o banco simplesmente não empresta. Para você ter uma ideia, o financiamento para as obras de drenagem que nós fizemos, que estamos iniciando a segunda obra, o BNDES começou a pedir tanto documento, que eu fiz uma proposta com o BNDES que deu certo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, põe 5, 10, 20 técnicos do BNDES aqui na Secretaria de Finanças e pega o que vocês quiserem. Pede aí, fica aí 1 mês, 2, aí ficaram lá. Aí depois de analisar 300 documentos, assinaram o empréstimo. Então não é simples assim.
Eu queria pegar 200, 300 ônibus elétricos, agora 200, 250 é 1 bilhão. Então assim, é um desafio. Esse edital, ele está um edital mais realista. Nós não estamos cravando no edital que tem que ser elétrico, tem que ser de energia renovável, porque tem outras tecnologias sendo discutidas também. O diesel com etanol, tem biodiesel, tem que chama, biometano, tem uma série de coisas. O importante é ser renovável, entendeu? Mas a gente acredita que pelo grau de participação e pela estruturação como está andando, a gente terá sucesso. Mas é sempre um grande desafio. Tem linhas de transporte metropolitano em estados que estão há 20, 30 anos em contratos emergenciais. Prefeito, até olhando essa manchete nossa de hoje aqui, que trata dessa questão das câmeras de segurança, a gente sabe, né, a segurança não é uma atribuição direta do município. Não era, né? Mas é a mesma coisa, então você não tá... Agora está sendo. É que nem saúde. Acaba gastando muito com isso, porque o que tem Claro. o que o governo do estado oferece não é suficiente para... O município tem que fazer a parte, tem que acabar entrando em áreas que não era originalmente de responsabilidade do município. Nós estamos ampliando as câmeras, conforme o Correio Popular deu com exclusividade, e estamos fazendo também a elaboração do termo de referência para fazer identificação facial. Como é que vai funcionar isso? A identificação facial está sendo feito um termo de referência, a gente vai contratar um software para que ele use as câmeras já existentes. Porque ele consiga analisar as imagens das câmeras já existentes e as novas também. Tá? Hoje, pelo que foi pesquisado, você tem já esses softwares que ele consegue fazer essa análise de identificação facial com imagens das câmeras que tem. Porque se você tiver que trocar as milhares de câmeras que a gente tem, aí é um processo bem mais complexo. Então isso está no nosso radar, a ampliação da Guarda Municipal está no nosso radar, e assim, o município tem investido muito. Nós contratamos muitos guardas municipais no último mandato. Como você ouviu esse debate do papel das guardas, que agora pararam um pouco de falar, mas estava muito... Mas Campinas, olha... De certa forma já... Campinas já atua como uma força policial. Nós temos armamentos de peso na Guarda Municipal, mas com treinamento, com capacitação. Inclusive a Guarda Municipal de Campinas faz treinamento de outras guardas aqui. Porque eu entendo o debate de você liberar tudo quanto é guarda municipal para poder ter acesso a armamentos mais pesados. Eu entendo esse debate no Brasil, mas eu acho que Campinas já superou esse debate. A cidade já superou. Inclusive, na cidade de Campinas, nós temos uma atuação muito integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Várias vezes a Guarda Municipal participa de operações com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Então, essa integração é muito importante, tanto que nós temos aqui um centro de comando e controle da cidade, que é fantástico, o antigo Sincamp. Temos ali um centro de inteligência metropolitano, que já tivemos várias ações. É o primeiro no Brasil, esse centro de inteligência metropolitano, que já articulou várias ações e tem uma programação de ações metropolitanas, porque do jeito que a região de Campinas é conurbada, ela é emendada, não dá para você ter uma atuação só no limite do município. Ali na região do Padre Anchieta, em várias regiões de Campinas, você tem uma rua ou outra, você não sabe se é Sumaré, se é Campinas, se é Hortolândia, é tudo misturado. Perfeito. A gente sempre aborda, até nos nossos editoriais, Claro. com frequência, o fato assim, a gente vive numa metrópole, uma cidade de grande porte. Isso. Convive com muitos contrastes, né? Ao mesmo tempo que o senhor falou que Campinas é um polo de alta tecnologia que está olhando para o futuro, a cidade também convive com problemas, às vezes, que parecem problemas antigos, né? Por exemplo, tem pessoas morrendo de febre maculosa, de dengue. Então, como é que é isso? Como é que lidar com esses contrastes? Olha, lidar com esses contrastes é realmente complexo, porque, por exemplo, a região de Campinas é uma região que, infelizmente, tem a rickettsia, ela é uma região endêmica dessa bactéria que é transmitida pelo carrapato estrela. Então, a gente tem que estar sempre ativo, mesmo que... Infelizmente, nós tivemos que anunciar 2 mortes por febre maculosa, mas muitos casos foram tratados adequadamente. Por quê? Porque existe uma capacitação dos médicos de Campinas para um sintoma que pode ser febre maculosa, na dúvida, ele já trata como se fosse. Porque o tratamento é um antibiótico que você compra na farmácia.
Entendeu? Então, a cidade tem que se capacitar. Por exemplo, o ano passado nós tivemos uma epidemia de dengue muito grande. A gente continuou trabalhando. Só entre o ano passado e esse ano foram quase 40 mutirões. 40. Desses 40, acho que eu fui nos 25. E assim, no caso da febre maculosa, é capacitação dos médicos e orientação à população. Porque o diagnóstico precoce da febre maculosa com antibiótico certo, você praticamente tem muitas chances de não evoluir a doença. O problema da febre maculosa é quando o diagnóstico não acontece na hora certa. No caso da dengue, a gente precisava um pouco mais de colaboração da população. Nós tivemos aí quase metade da população, 50%, não abrindo a casa para os agentes da dengue. Tanto que em muitos bairros a gente foi com chaveiro, foi com drone, parecia operação de guerra. E a dengue, dados do Ministério da Saúde, colocam com clareza que 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios. Não é um dado de Campinas. Eu também, porque às vezes quando você fala isso, pode se dizer assim, a prefeitura está tirando o corpo fora. Não, nós temos responsabilidade sim. Tanto que não foram, no ano passado, acho que 40 e tantos mutirões. Agora, a população também poderia participar, poderia ajudar mais, não todos. Muita gente aqui em Campinas ajuda, a gente reconhece, mas tem uma parcela que não olha o seu quintal e sua casa uma vez por ano, uma vez por semana na dengue. Então, assim, é um desafio imenso. Você cuida, você vai num evento, você vê a cidade sendo reconhecida como a cidade da tecnologia, da inovação e lida com problemas históricos, como você falou, é realmente um desafio. O senhor, a prefeitura já definiu 3 eixos de desenvolvimento de Campinas, que é o PIDES, o centro e a região de Viracopos. Isso. Viracopos está tendo um impasse quanto ao futuro do aeroporto. Quem vai administrar, se vai escolher uma nova empresa, se vai tentar um acordo com a BV. Isso também tem um impasse em relação aos bairros da região. Qual vai ser a área do sítio aeroportuário, qual vai ser a área prevista para desapropriação para a ampliação futura do aeroporto. Isso atrapalha os planos da prefeitura daquela região? Olha, pelas últimas informações, eu acredito que deverá ter um acordo entre os atuais concessionários lá com o governo federal. Eu devo ter um encontro com o ministro de Portos e Aeroportos nos próximos dias para discutir Viracopos e eu entendo que deverá sair um acordo entre o governo federal e o atual concessionário. Do ponto de vista do município, seria importante essa definição, mas principalmente, que eu acho, para a expansão do próprio aeroporto. O aeroporto tem sido batido recordes de passageiros, só que precisa investimento mais para o transporte carga viva, tem uma série de investimentos grandes que quem está hoje fazendo a gestão do aeroporto precisa de um contrato mais longo. Não pode ter esse impasse, senão quem está lá fala, eu não sei se eu vou ficar, então eu vou contratar um investimento. Então isso é importante para o aeroporto desenvolver e mais, eu acredito que o aeroporto, a dúvida do que do tamanho do sítio aeroportuário ou não, porque muita gente pergunta, por que deu esse imbróglio com o aeroporto? Bom, primeiro porque quando foi licitaram 27 ou 28 quilômetros quadrados e o governo federal entregou 13 ou 14. Os outros 13 não foram desapropriados. Tem um decreto de utilidade pública, mas não houve a desapropriação. Por quê? Porque tem que depositar o dinheiro. Hoje a lei fala assim, para o município, para o governo federal, para o governo do estado, desapropriar, ele deposita antes. Então ficou esse imbróglio. Quando esse consórcio começou a atrasar o pagamento da outorga, ele alegou, falou, não, mas eu assinei um contrato de 27, 28 quilômetros quadrados, eu recebi 13. Isso que vai ser resolvido agora. Agora, o aeroporto no passado, ele congelou as regiões do Campo Belo 1, São Domingos, a região toda. E, há uns anos atrás, foi liberado, tanto que nós fizemos um investimento muito pesado na região, lá com asfalto, drenagem, creche, Ceprocamp, o governo do estado está finalizando a Miguel Melhado. Então, a região que ficou deixada por muito tempo para trás, por conta dos decretos Viracopos, ela foi liberada há muitos anos e agora a gente levou muita infraestrutura urbana para lá. Mas é importante resolver, para a gente saber realmente o tamanho do sítio aeroportuário, se não for usar tudo, descongelar aquelas áreas e propor um zoneamento urbano para fomentar o desenvolvimento lá.
O centro, nós já temos estudos para aprimorar a lei do retrofit, que dá até 11 anos de isenção, a lei do ISS, que tem mais de 80 atividades que tem ISS mínimo lá. Então, nós já estamos estudando um aprimoramento nessa legislação, além das ações que nós estamos fazendo lá. E para o centro tem uma coisa importante que a gente está trabalhando com muito afinco, é conseguir colocar em licitação aquele projeto que a PUC fez de 40 mil metros quadrados lá. Aquele projeto já está sendo estudado pela prefeitura, foi autorizado pelo governo federal que ele seja estudado e agora nós estamos fazendo todos os estudos técnicos para conseguir licitar. Ali no pátio ferroviário nós já reformamos, já restauramos o Palácio da Justiça, o prédio do relógio, que é o prédio mais icônico lá, que teve lá o Campinas Decor, Campinas Innovation Week 1, Campinas Innovation Week 2, então lá já tem aquele prédio restaurado. Então agora, aquela parte depois do prédio, que consta o projeto da PUC, que nós estamos trabalhando firmemente. A ideia era fazer um projeto geral e levar para o mercado, mas se todas as análises que nós fizemos, um projeto geral ali, da área que a gente poderia usar, seria um mega projeto de bilhões de reais. Então a gente, dentro de um plano diretor que tem, a gente está fazendo esses 43 mil metros quadrados agora, e vamos continuar estudando o resto, que pega aquela parte do fundo do prédio do relógio. O senhor acha possível, a gente viu a questão do estado da Mogiana ali, que Isso. teve uma nova tentativa de leilão e o governo do estado já está, de certa forma, admitindo tal que TV. Vocês têm o projeto ali na estação Guanabara. Isso, então, que agora, inclusive, entregamos o potencial construtivo. Seria possível, talvez, anexar ou... Qual que é o Paulo, eu tenho discutido com o governo do estado. O município, é claro que quer preservar o prédio, o campo da Mogiana, mas existe um problema de tombamento no Condefat. Não é nem o tombamento do município está em processo. E pelas análises iniciais que nós fizemos, haveria a necessidade, primeiro, de fazer um estudo da estrutura, que tem só um estudo do IPT, que foi feito por uma entidade esportiva, que mostra que tem problema estrutural, mas não tem um diagnóstico e nem um projeto. Já fizemos várias estimativas, parece que para restaurar aquele prédio todo, onde o Condefat tombou, haverá necessidade de 30, 40, até 50 milhões de reais. Então, o município tem discutido, já discutiu com o Estado, como é que a gente vai fazer, porque o Estado, a gente está discutindo se é possível também um investimento do Estado na recuperação. Se eu tivesse em caixa 30, 40, 50 milhões para fazer, já tinha pego e reformado, mas a gente precisa de parceria com o Estado para viabilizar o restauro lá. E precisa ver também, porque o tombamento, ele é do Condefat, do governo do Estado, e é um tombamento criterioso, é muito restrito para intervenções também. Então nós temos essa discussão sim, mas precisamos dessa parceria com o governo do Estado para poder viabilizar. E concessões público-privadas? Ali, pelo que eu vi, a área que a iniciativa privada teria para explorar é pequena. É pequena. É uma área que você entra lá no campo da Mogiana, no fundo, mas é uma área pequena. Eu já visitei várias vezes. Eu acho que ali caberia sim uma intervenção pública, tudo bem, mas nós precisamos discutir o financiamento, porque nós não temos exato orçamento, as estimativas que se tem são estimativas muito altas e que a gente precisava discutir. O senhor tem muito relacionamento com o governo do Estado. O que o senhor prevê aí sobre esses 2 VLTs anunciados? Olha, eu conversei bastante com o governador Tarcísio e também com o secretário Rafael Benini. Eu acho que esses VLTs são fundamentais para a cidade de Campinas. Primeiro, que você cria uma conexão da estação, do pátio ferroviário, até Viracopos e até Sumaré e Hortolândia. Alivia a Campinas Montemor, que é constantemente sobrecarregada, e cria uma conexão com Viracopos fantástica. Fantástica. Quem está em São Paulo pode vir para cá e pegar o trem VLT e descer em Viracopos, pegar um avião. Então, é fundamental.
E é preciso ressaltar, o secretário que é responsável é campineiro, Rafael Benini. É campineiro e ele tem uma paixão por Campinas e esse traçado é um traçado muito, muito interessante e essa conexão pátio ferroviário Hortolândia, Sumaré, Hortolândia, pátio ferroviário Viracopos é um avanço fundamental. Queria aproveitar esse gancho do governador Tarcísio e falar um pouquinho de política. O senhor tem uma relação muito boa com o governador. Tem. Como é que o senhor avalia a possibilidade dele sair candidato a governador, a reeleição, a presidente? E qual é a sua relação, como tem sido a sua relação também com o governo federal? Olha, a relação com o governo federal tem sido uma relação institucional. Eu não sou um prefeito que fica fazendo política e nem fazendo por conta de rede social, eu fico polemizando, eu priorizo a cidade de Campinas. Eu acho que o prefeito tem um papel institucional. Então, o relacionamento com o governo federal é um relacionamento institucional. A gente tem parceria com o governo federal, então eu não estou aqui para questionar. É claro que eu questionei muito a reforma tributária, isso faz parte da questão, mas o relacionamento tem sido feito. Nós temos conseguido muitos empréstimos junto aos órgãos federais, como eu citei o BNDES na questão das obras de drenagem. Então, o relacionamento é institucional e é um relacionamento que tem possibilitado a prefeitura pegar muito empréstimo. Com o governo do estado, com o governador Tarcísio, eu tenho realmente uma proximidade maior. O governador Tarcísio entendeu a questão do hospital metropolitano, o trem intercidades, que o governador assinou em Campinas, o governador fez questão de assinar o trem intercidades em Campinas. Ele poderia ter assinado em São Paulo, porque o trem intercidades vem São Paulo, Jundiaí e Campinas. Ele podia ter assinado em Jundiaí, porque Jundiaí faz parte. Ele assinou aqui na Estação Cultura. Então isso é muito simbólico. E agora já autorizou o projeto para aprofundar os estudos do VLT. Então a proximidade com ele é muito grande. O governador ele estudou na escola preparatória de cadetes, ele tem realmente uma ligação forte com Campinas. Agora, em relação à candidatura, tudo que ele tem me falado, esse tempo atrás eu almocei com ele aqui na região, e ele falou, Dário, eu sou candidato à reeleição do Estado de São Paulo. Agora, a política, ela muda muito. Até o começo do ano que vem, a gente não sabe como vai ficar o xadrez. É claro que pela expressão do Estado de São Paulo, pelo governo, pela atuação do governador aqui no Estado, principalmente nas obras de infraestrutura, ele tem sido lembrado e será, sem dúvida, um nome que poderá ser lembrado. Mas ele está, no meu ponto de vista, decidido a seguir em São Paulo. Agora, se vai ter um movimento grande, se vão ter partidos convidando, se vai ter um movimento importante, aí é imprevisível, mas ele sempre demonstra vontade de ser candidato à reeleição. Ainda na política, nós tivemos um episódio recente na Câmara, Isso. A gente acompanhou, do vereador que renunciou, um vereador da base. Aproveitar, como é que tem sido o relacionamento com a Câmara e como é que o senhor avalia um episódio como esse? O senhor acha que isso traz algum prejuízo indireto, talvez, para a administração ou não? Será que foi um caso isolado? Eu acho que, em relação ao vereador que renunciou, foi uma questão que aconteceu dentro da Câmara, inclusive na gestão do ex-vereador na presidência da Câmara. Então, não envolveu nenhuma interface com o Executivo. O nosso relacionamento com a Câmara tem sido um relacionamento bom. A Câmara, claro que a Câmara questiona, a Câmara cobra, e isso é natural da democracia. Nós vivemos num regime democrático, mas o relacionamento tem sido muito bom. A questão do ex-presidente, do vereador que renunciou, foi uma questão que aconteceu, o que motivou todo esse processo foi o que aconteceu dentro da gestão do ex-vereador na presidência da Câmara. O senhor está começando agora, esse ano, o segundo mandato, Campinas completa 51 anos. Já falando de algumas situações, de alguns desafios para Campinas. Tem algum outro desafio grande que o senhor enxerga para Campinas para esse segundo mandato do senhor? Olha, além da questão da licitação do transporte, que é um desafio imenso,
a questão da saúde, que é sempre um desafio. Nós estamos trabalhando para levantamento dos pontos de engarrafamento e dos pontos de lentidão no trânsito de Campinas. Campinas tem uma característica um pouco diferente, ela tem mais de 1 milhão de veículos. Uma população de 1 milhão e 200... Per capita tem mais do que São Paulo. Per capita tem mais que São Paulo. É claro que o município tem que trabalhar e nós estamos levantando os projetos dos principais gargalos no trânsito para fazer os projetos e buscar financiamento. Agora, a cidade tem um percentual de carro que é assim, tem gente que brinca, daqui a pouco vai ter mais carro do que gente, Campinas, maior que São Paulo. Então, assim, é um desafio imenso a questão do trânsito que a gente vai encarar. Outra coisa, segurança hídrica. Não é porque a cidade é campeã de saneamento básico que a gente também está de braços cruzados. Primeiro, a gente já conseguiu autorização do governo do estado para trazer água das pedreiras e represa Amparo. Um segundo ponto importante de captação de água para a cidade. Hoje, nós dependemos praticamente do rio Atibaia, que é abastecido pelo sistema Cantareira. E Campinas, com esse segundo ponto de captação de água, lá no rio Jaguari, nas represas de Pedreira Amparo, ele vai ter o segundo ponto de captação. Ainda vai ajudar as cidades da região, porque numa eventual crise hídrica, você amplia a captação na represa, reduz o Atibaia e libera mais água para as cidades. Então, a questão da segurança hídrica, do saneamento básico, continua sendo a nossa prioridade. Não é porque a gente trocou 470 quilômetros de rede de água, que a gente avançou no saneamento, que a gente está de braço cruzado. E outro desafio são as mudanças climáticas. A adaptação da cidade às mudanças climáticas. Esses piscinões que nós estamos já fazendo, um está em andamento, o outro que está começando agora, que fica lá perto do terminal do Terminal Mercado. Todos esses são importantes porque são nas cabeceiras, um na cabeceira da Orozimbo, o outro na cabeceira da Princesa do Oeste. Agora, tem o desafio das mudanças climáticas, que é reduzir a emissão de CO2, tornar a cidade mais resiliente, mais resistente aos fenômenos climáticos extremos. O programa de microflorestas é um exemplo disso, que a gente já está aí com quase 15, 20 mil árvores plantadas nos locais que a gente quer reduzir a temperatura. E é um trabalho importante que a gente tem feito e a cidade tem sido reconhecida. A cidade tem sido reconhecida. É claro que temos desafio, mas a cidade tem sido reconhecida. Prefeito, queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem, né? Aproveitando a data, o aniversário de Campinas, uma mensagem para os campineiros. Primeiro, eu vou olhar para a câmera agora, viu? Tá. Primeiro que a minha palavra para os campineiros é de gratidão. Eu sei que a cidade tem muitos desafios a serem superados, mas a cidade tem avançado muito nos últimos anos, principalmente porque tem uma população que é empreendedora, uma população que cobra o poder público e uma população que fez de Campinas uma das principais cidades do Brasil, fez de Campinas a capital da inovação, da tecnologia e da ciência. Parabéns, Campinas, e principalmente parabéns à população de Campinas. Muito bom. Encerramos aqui então mais uma Conexão Correio com essa entrevista especial aqui com o prefeito Darcio Saad, por ocasião aí do aniversário de Campinas, 251 anos. Obrigado, prefeito, e sucesso aí nessa empreitada tão difícil de governar essa cidade. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade da entrevista.